Então hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre o 33º domingo do tempo comum. Na primeira leitura a gente vê o texto da profecia de Malaquias. Malaquias é um profeta anônimo. Na realidade, Malaquias é uma palavra hebraica que vem de Malachi. Malachi é o meu anjo, o meu mensageiro. Malach em hebraico é anjo, mensageiro. E inclusive no capítulo 3, lá no comecinho, versículo 1, está lá: eis que eu enviarei o meu mensageiro. Então é essa a ideia. E é uma profecia provavelmente escrita depois do exílio da Babilônia. É bastante interessante. Na nossa Bíblia, ela é o último livro antes do Novo Testamento. É o último livro, na ordem cronológica, né? Não é vamos dizer, o livro mais recente do Antigo Testamento, mas é o último livro do Primeiro Testamento, quando a gente pega lá na nossa Bíblia. E o tema é muito interessante, que é o tema do Dia do Senhor. O tema do Dia do Senhor. E esse é um tema que ele começou a ser trabalhado sobretudo por Amós. Depois, se a gente tiver tempo, vale bastante a pena a gente pegar lá o livro da profecia de Amós, no capítulo 5, a partir do versículo 18, onde Amós diz: ai daqueles que esperam o dia do Senhor. Ele diz ai, porque o dia do Senhor havia um conceito de que seria um dia de muita alegria, de glória. Mas Amós, que era um profeta, a gente lembra, profeta do sul, ele foi pregar lá no norte, e quando ele chegou lá, ele se deparou com muita injustiça. A monarquia levava vantagem sobre o povo, aqueles que estavam ao lado dos monarcas levavam grande vantagem, mas o povo era explorado e injustiçado. E Amós se revolta com isso. Nós já vimos essa história, não? Já vi isso em algum lugar. E Amós se revolta com isso, e ele é o primeiro profeta a falar: ai daqueles que estão esperando o dia do Senhor, será um dia de ira, ele diz. Depois Sofonias, também no capítulo 1, a partir do versículo 14, Sofonias fala de forma muito contundente, dizendo exatamente pela mesma indignação que Amós teve, que esse dia do Senhor será terrível para aqueles que estão mais ligados à idolatria, que estão mais ligados à injustiça, que estão mais ligados à exploração do povo. Inclusive Sofonias é o texto mais forte, porque fala em morte, em destruição, em fogo, Então essa ideia do dia do Senhor é que a liturgia desse final de semana está nos colocando. A gente lembra, que esse final de semana é o último final de semana do ano C. No próximo final de semana a gente já vai ter a festa de Cristo Rei, que é a festa que antecede o Advento. E aí a gente vai entrar novamente naquele ciclo do ano A. É bastante interessante. O Padre Gabriel falou sobre isso para nós recentemente, lembra? A liturgia é dividida em blocos A, B e C, e ao final de 3 anos a gente praticamente tem uma visão ampla e completa de toda a Escritura e de todo o Novo Testamento. Então, e no Novo Testamento também, a gente, no Segundo Testamento, a gente, é o correto dizer, Segundo Testamento e Escritura, a gente encontra no Apocalipse, no livro do Apocalipse, no capítulo 6, ali a partir do versículo 12, quando o autor fala sobre a abertura dos selos.
E ele também fala desse dia terrível que será a abertura dos selos, né, do sexto selo, e faz essa referência ao dia do Senhor. A gente encontra isso em outros textos também do Novo Testamento, né? A gente encontra nos sinóticos, nos evangelhos sinóticos de Mateus. A gente vê ali encerrar entre o capítulo 24 e 25 esses sinais terríveis. Aí a partir do capítulo 26 a gente já tem a narração da paixão de Jesus, isso em Mateus. Em Marcos isso acontece no capítulo 13, né? E a partir do 14 a narrativa da paixão. E Lucas, nós estamos lendo hoje o capítulo 20, né? 21, que é justamente o capítulo que encerra essa narrativa. A partir do capítulo 22 a gente tem também a narrativa da paixão. João não, João já é um pouco diferente desse aspecto dos sinóticos. Mas a liturgia coloca para a gente uma reflexão sobre esse dia terrível, né? E aí é uma provocação para a gente justamente pensar, né? O povo daquela época, o povo da Bíblia, era alertado que se o comportamento não estava adequado, o dia do Senhor ia ser diferente daquilo que eles estavam esperando. E quando os profetas se deparam com a injustiça, com a exploração, com a fome, com poucos se beneficiando da exploração de muitos, né? Isso, ainda bem, a Bíblia sempre coloca para a gente refletir, né? As Escrituras e o Segundo Testamento. E aí vem Malaquias: eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha, e esse dia vindouro haverá de queimá-los. Olha as imagens que são usadas, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Interessante, né? Se a gente pegar, vale a pena depois a gente dar uma olhadinha lá em casa, Isaías, no capítulo 29, a partir do versículo 13, versículos 13 e 14 de Isaías. Isaías chama a atenção da gente de que é necessário usar esses termos assustadores para ver se a ficha cai, para ver se o povo entende, né? E interessante que a liturgia, a igreja coloca esses textos para a gente justamente refletir, né? A gente também se acomoda com a injustiça, a gente se acomoda com a fome, a gente se acomoda com aqueles que estão em dificuldade, né? E muitas vezes essas dificuldades são amplas, né? Não são só dificuldades financeiras ou de exploração, né? Quanta gente hoje tem dificuldades psicológicas, emocionais, né? Quanta gente, né? E a liturgia nos chama a atenção. Nós estamos atentos a esse sofrimento dos nossos irmãos, né? E obviamente o autor do texto de Malaquias é um hebreu, um judeu, e ele está escrevendo para judeus, né? Mas ele dá um sinal interessante para nós também. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Interessante que Jesus na liturgia recebeu o título de sol de justiça, porque lá no livro de Números, capítulo 24, a partir do versículo 17, a gente tem uma reflexão interessante sobre o que é esse sol de justiça, o que é essa luz que vem do Oriente. E essa luz é atribuída ao Messias, e é por isso que na liturgia Jesus é chamado de sol de justiça, né? Então, quando a gente lê esses textos, a fé do Cristo morto e ressuscitado, e a gente se depara com o sol de justiça, obviamente a gente faz referência à luz que vem de Jesus e que nos ajuda a iluminar essa ideia, né? E aí o Salmo: o Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Interessante que mais do que justiça,
no julgamento, quando a gente associa Jesus ao sol de justiça, a gente também associa a misericórdia, né, a compaixão, né? E são desafios para a gente, né, para a nossa comunidade. Aí São Paulo aos Tessalonicenses, a gente falou na semana passada, Carlinhos, senta aqui. A gente falou na semana passada que São Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, são as duas primeiras cartas que São Paulo escreve, né? Ele escreve a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, e ele escreve depois de ter sido confrontado com os judeus, porque Paulo estava pregando que tudo que ele acreditava era a partir da fé que ele tinha no Cristo morto e ressuscitado. Vocês se lembram que Paulo não teve contato direto com Jesus Cristo, com a figura histórica, né, com Jesus histórico, Jesus de Nazaré. Mas ele se encontrou, e para ele foi um encontro que ele chama de tão forte, ou mais forte até do que o encontro que os apóstolos que conviveram pessoalmente com Jesus tiveram, né? E ele, depois de ter feito uma pregação forte, que a fé dele era a fé na paixão, morte e ressurreição de Jesus, isso a gente encontra lá nos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 17, ele é perseguido pelos judeus, inclusive também pelos romanos, e ele foge. Então ele vai para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto, e em Corinto ele está com Timóteo, e Timóteo também traz notícias da época que ele esteve na Tessalônica, e aí ele escreve essas duas cartas aos Tessalonicenses, e fala do exemplo que ele também dá de si próprio, né, da fé que ele tem em Jesus, né? Mas obviamente ele está se referindo também ao exemplo que o próprio Cristo é para todos eles. Então ele diz, pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Por que ele está falando isso? Porque muita gente, naquela época, esperava a vinda iminente do Messias novamente. Jesus ia voltar. E eles estavam acreditando que ia acontecer tão rapidamente que não precisava mais trabalhar. E aí Paulo fica sabendo disso e dá um puxão de orelha neles, né? Não, calma, vamos. E essa resposta é interessante, né? Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer, né? Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. A gente conhece muita gente ocupada em não fazer nada? Interessante, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão, né? E Paulo ele construía tendas, ele também fazia, dizem alguma coisa relacionado, ele era um tecelão também, né? Paulo era trabalhador de fato, né? E ele inclusive, quando ele percebe essa situação, ele chama a atenção nisso lá na primeira carta aos Coríntios, e também quando ele escreve aos Romanos, a partir do capítulo 15, e Paulo chega a fazer uma coleta para ajudar os judeus que estavam lá em Jerusalém, e que, vocês lembram desse texto? Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria, né? E muitos dos cristãos estavam vendendo os seus bens, colocavam nos pés dos apóstolos, e porque achavam que de fato a vinda de Cristo era tão iminente que eles não iam precisar mais dos bens materiais para sobreviver. E Paulo depois precisa fazer uma coleta para socorrer esse povo, porque houve uma interpretação equivocada dessa vinda do Cristo, né?
E é também um exemplo para nós, né? A gente, para comer, tem que trabalhar, né? Aí o Evangelho, né? O Evangelho de Lucas, que também tem esse mesmo foco, né? Esse foco de anunciar o dia do Senhor. Agora não pode mais falar bobagem que o chefe chegou, né? Tudo bom? Boa noite. Já estamos falando do Evangelho. Ótimo. Tem um lugar ali, ó, lá. Desculpa. Continuar normal. A gente já estava falando sobre o Evangelho, entrando no Evangelho agora. E essa imagem, né, que é justamente a imagem do dia do Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes, e em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos do céu. Então vejam só, a mesma imagem que a gente viu lá no profeta Malaquias, que é a imagem do dia do Senhor. Vamos lembrar que o autor Lucas, né, ou os autores, ou a comunidade de Lucas, muito provavelmente Lucas, escreve esse texto depois de já ter passado a experiência da destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, né? Então, ele escreve o texto com base na fé que ele tem no Cristo morto e ressuscitado. Isso é sempre importante a gente levar em consideração, né? Para a gente não fazer uma leitura apenas fundamentalista do texto, né? Então, uma das formas é a gente entender o conceito que está por trás disso. O que acontecia naquele momento? Então, os cristãos estavam sendo perseguidos também, né? Muitos judeus, a sinagoga, e Paulo faz referência à sinagoga um pouquinho mais para frente aqui, a sinagoga não tinha percebido ainda que pregação era essa que os cristãos vinham fazendo e que vinha crescendo. Por isso ele coloca lá: antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Olha aqui uma referência a Paulo. Isso aqui aconteceu com Paulo, né? Apesar que Paulo deve ter saído de cena ali entre os anos 60, Paulo não presenciou a destruição do templo, né? Mas isso aconteceu com Paulo, né? Os cristãos perseguidos. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então olha aí um desafio para a gente, né? Quando a gente está diante de dificuldades, diante de crises, né? Como é que a gente testemunha a nossa fé? E Lucas está justamente nos dando uma linha a seguir, né? Olhar para o Cristo morto e ressuscitado nos ajuda a responder os nossos momentos de dificuldades. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater.
Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Vejam que naquele momento, em muitas famílias, estava acontecendo, sobretudo entre os judeus, né? Estava acontecendo uma atenção muito grande que eles estavam tendo a essa pregação cristã. E muitos judeus não estavam aceitando o que os filhos estavam falando a respeito de Jesus Cristo. Os filhos dizendo, os evangelistas pregando, Paulo pregando, toda aquela cultura dizendo, Jesus é o Messias que estava programado lá nas Escrituras. É nele que as Escrituras se cumprem. Ele é o cumprimento das Escrituras. É por isso que ele sofreu, por isso que ele passou pela paixão. E lembre, a gente falou antes, esse texto, capítulo 21, escrito um pouquinho antes do 22, onde começa a narrativa da paixão de Jesus. E o evangelista coloca exatamente lá. Então, havia de fato famílias que estavam brigando e tendo crises por causa dessa questão da fé. Nós vimos isso recentemente, aqui no Brasil a gente viu isso, Quantos católicos que pularam para outras religiões, quantos evangélicos que pularam para outras religiões, E a igreja nos coloca essa reflexão interessante, E nos propõe responder com alegria e com confiança, porque nenhum fio de cabelo da nossa cabeça vai cair, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, se a nossa fé estiver baseada no Cristo morto e ressuscitado, a gente consegue encontrar resposta para entender por que os textos colocam com tanta ênfase e com tanta, às vezes até um certo terror, esse dia do Senhor, esse dia de fúria. Para nós que temos fé, é um dia de alegria, porque no Cristo morto e ressuscitado, a gente encontra todas as respostas para a nossa vida. Então é um pouquinho esse conceito que estava por trás, qual era o momento de cada um desses textos. E aí a nossa resposta de fé é como é que a gente, diante disso, responde para as nossas realidades hoje, No nosso trabalho, na família, na escola, na comunidade. Como é que a nossa comunidade responde a esse desafio de não deixar que a fúria do Senhor venha, porque existe demais injustiça, existe demais opressão, existe demais desigualdade social, existe demais coisas que nos desagradam. O Cristo morto e ressuscitado deve ser a resposta da nossa fé. Amém.